Bom, então, os indicadores econômicos e financeiros, ele vai avaliar para nós a situação de capacidade, olhando a empresa do ponto de vista da segurança dos capitais tomados, a liquidez, ela tem capacidade de honrar as obrigações, pagar aquilo que ela deve, e a rentabilidade, o resultado final das operações do negócio. E aí, os índices que vamos estudar serão aí 5 grupos. Primeiro grupo vai ser o de estrutura. O grupo de estrutura a gente vai avaliar como a empresa se financia, de onde ela toma recurso e como ela aplica. Qual que é a política de obtenção desses recursos? Quanto que é de capital próprio, quanto que é de capital de terceiro, né? Se o que ela está tomando é oneroso, não é oneroso. Então, a gente vai ver todos os tipos aí de financiamento da empresa. Então, vamos começar pelo primeiro grupo, que é o grupo de estrutura patrimonial. Então, os índices de estrutura patrimonial avaliam a segurança, mostram como a empresa se financia, de onde ela busca recurso e como ela aplica esse recurso. E aí nós vamos estudar quatro indicadores de estrutura. O primeiro, relação entre fontes de recurso. Aqui a gente vai comparar do capital que a empresa toma para aplicar nos seus negócios, quanto é dinheiro do sócio, quanto que é dinheiro de terceiro. Endividamento geral, nós vamos analisar em relação a todas as aplicações de recurso, quanto que é dinheiro de terceiro. Depois nós vamos ver a composição das exigibilidades, que aí nós vamos ver de todo o capital de terceiro, quanto dele a gente deve no curto prazo. E, por fim, a gente vai analisar a imobilização do patrimônio líquido, ou seja, quanto do patrimônio líquido está aplicado em ativos de caráter permanente, que é o imobilizado, intangível e investimentos. Legal. Quando a gente fala nos índices de estrutura patrimonial, a literatura traz de forma genérica, que esses índices são interpretados quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor. Porém, todavia, contudo, eu vou contestar. Que é o seguinte, se você é um gestor, ou se você é um gerente de projeto, e você vislumbra que se você abrir uma filial na cidade vizinha, você consegue dobrar o seu faturamento. Só que, para abrir uma filial na cidade vizinha, você vai precisar investir R$1 milhão, e você não tem esse R$1 milhão, e provavelmente você teria que pegar esse dinheiro emprestado em banco. Ou seja, endividamento. Então, o que normalmente você vai ter que fazer? Uma análise de viabilidade. Ver se eu tomando R$1 milhão para aplicar nessa filial, se eu vou ter retorno suficiente para pagar o principal mais juros e ainda gerar lucro para mim. Então, quando fala que esse indicador, quanto menor, melhor, ou seja, quando a sua estrutura de capital não está sendo tão financiada por terceiros, você não está tão alavancado com capital de terceiro, é melhor, isso é em tese, porque você não estaria pagando juros sobre esse capital tomado e, com isso, seu resultado seria melhor. Mas você não conseguiria, talvez, alavancar o seu resultado, aumentar a sua margem. Então, apesar de na literatura a gente sempre vê lá, esses índices são interpretados quanto menor, melhor, isso é relativo. Tá claro? Beleza? Então, não tem problema nenhum a empresa tomar recursos, se endividar, se ela vai aplicar em algo que vai dar retorno. Muito bem. Então, vamos ver os 2 primeiros indicadores. O primeiro, então, é a relação entre as fontes de recurso. Na relação entre as fontes de recurso, ele estabelece a relação percentual entre os recursos de terceiro. O que é o recurso de terceiro aqui? Para nós, é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Isso representa para nós o capital de terceiro.
e os recursos próprios, que é o PL, aplicados na empresa. Gente, agora que nós vamos começar a fazer a análise, eu preciso que você tenha na memória, na mente, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse slide, talvez, para nós, é um dos mais importantes para análise. Você precisa ter essa ideia. Lembrando sempre, passivo, o que é passivo? Origens de recurso. Origem de recurso que financiam as aplicações no ativo. E essa origem de recurso pode ser tanto capital de terceiros, passivo circulante, passivo não circulante, quanto capital próprio, que é o patrimônio líquido. Né? Que o passivo está dividido em curto e longo prazo. Que a aplicação de recurso, que é o ativo, nós temos aplicação de curto prazo, aplicação de longo prazo. Né? Então, essa estrutura, você precisa ter ela em mente agora, quando a gente vai começar a fazer as análises. Bom, então, voltando lá, é o seguinte. Então, a gente viu a relação entre as fontes de recurso, e aí a fórmula está aqui. Nós vamos pegar o passivo circulante mais o passivo não circulante e dividir pelo PL. Tá? Agora vamos ver o segundo indicador, endividamento geral. Endividamento geral. Estabelece a relação percentual entre os recursos de terceiro, de novo, passivo circulante e passivo não circulante, e os totais de recursos aplicados, que é o total do ativo. Então, vamos pegar passivo circulante mais passivo não circulante, dividir pelo total do ativo. Depois que a gente fizer essas contas, a gente multiplica por 100 para transformar isso num indicador percentual. Legal? Agora nós vamos ver os dois próximos indicadores, que é a composição do endividamento, que nós vamos comparar agora o montante da dívida de curto prazo com o total de endividamento com o terceiro. A fórmula vai ficar assim, ó. Nós vamos pegar só o que eu devo no curto prazo, que é o passivo circulante, e comparar isso com todo o endividamento de terceiro, que é o circulante mais o não circulante. Então, estou comparando de tudo que eu devo a terceiro, quanto disso é só o que eu devo de curto prazo. E no IPL, imobilização do patrimônio líquido, quanto do ativo permanente. E aí, o que é ativo permanente? São aquelas aplicações de caráter permanente, aquilo que a empresa adquiriu e não pretende vender com facilidade, que dentro do ativo não circulante seria o grupo de investimento, imobilizado e intangível. Neste vídeo, vimos os indicadores de estrutura de capital. Na parte 2, vamos estudar os indicadores de liquidez. Acompanhe os próximos indicadores.